Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui nessa nova etapa aqui, né? Essa aula EAD, a gente vai trabalhar um pouquinho aí novamente, né? Com a parte de fatorações de expressões algébricas e produtos notáveis. E a gente vai resolver alguns exercícios da aula anterior, aquela aulinha que foi mandada no PowerPoint para vocês, que vocês tiveram 6 exercícios para resolver. Após essa aula, vocês vão ter lá os testes de aula, né? Para serem resolvidos até às 11h59 da noite, 23h59 de hoje, dia 6/4. E a tarefa que vocês vão ter, que são 2 questões abertas, 2 questões testes, tá? Até amanhã pela manhã, às 7 da manhã, né? Que é o dia 7/4. E aí vamos falar um pouquinho dos exercícios da aula passada, vamos relembrar um pouquinho lá do que foi feito na aula passada. E a gente vai resolver um pouquinho aqui, né? E tentar entender um pouco mais sobre essa matéria que é a fatoração, tão importante no conteúdo aí do ensino fundamental e médio. É importante lembrar que essa parte de fatoração ela é muito usada para demonstrações matemáticas, tá? Para a gente poder demonstrar algumas propriedades matemáticas, como por exemplo, por que o número vezes zero dá zero, por que o número elevado a zero dá 1 quando a base não é zero, tá? E entre outras demonstrações ali da geometria, até mesmo da álgebra, tá? Então vamos falar um pouquinho dos exercícios aqui. O exercício 1 da aula passada, ele pedia para que a gente resolvesse 2.222 ao quadrado menos 2.221 ao quadrado, que para fazer a continha na mão era bem trabalhosa, era bem difícil. Então a gente tinha ali que usar alguns argumentos, algumas teorias ali para poder simplificar essa conta. Então nesse caso aqui, né, só lembrando um pouquinho, esse cara é uma diferença de quadrados, tá? Então aqui ficaria, ó, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Na diferença de quadrados, eu posso reescrever esse cara como sendo o produto da soma, 2.222 mais 2.221, pela diferença, 2.222 menos 2.221. A soma vai dar um número grandinho ali, né? Se a gente somar, vai dar 4, 4, 4, 3, tá? Ó, lembrando, ó, 2 com 2, 4, 4, 4, 3, mais 1, 3, 2 mais 1, 3, tá? E aqui no caso da diferença vai dar 1 porque eles são números consecutivos. Tá joia? Então nessa multiplicação aí vai dar nada mais nada menos do que 4.443, que é a resposta final, bem facinho, bem tranquilo. E teoricamente vocês não têm nenhum tipo de problema em relação a esse exercício aí, tá ok? Esse é bem simples. O segundo exercício de aula era para a gente fatorar essa expressão, que aparentemente é bem estranha, né? Porque ela tem uma parte que parece que é um quadrado perfeito, de fato é, e uma parte que não é. Então, na verdade, esse cara aqui ele é um quadrado perfeito. Se a gente lembrar um pouquinho dessa parte aqui, a gente vai ver que esse cara é x mais y elevado ao quadrado, e eu vou copiar o a elevado a 2 aqui. Tá joia? Então é o seguinte, vamos pensar agora x mais y como se fosse um termo só, tá? Como se ele fosse um k elevado a 2 aqui, menos a elevado a 2. Então, aqui eu estou chamando k de x mais y. Tá joia? É o que acontece aqui. Então, é o seguinte, se eu usar aquele termo ali, que é o k ao quadrado menos o a ao quadrado, esse cara vai dar quem? Tá? Diferença de quadrados vai dar a soma multiplicado pela diferença. Tá? Que é o k mais a multiplicado por k menos a. Então, nesse caso aqui, ó, eu voltando fazer o meu k ser o x mais y, né, que eu substituí aqui para poder ficar um pouquinho mais claro o que eu quero fazer aqui, o k voltando a ser x mais y, aqui fica x mais y mais a, e na parte da diferença, no lugar do k também x mais y menos a, eu tenho aqui a solução da minha fatoração, tá ok? Bem interessante aí, bem legal. E acabou o exercício, porque não tem mais o que fazer com esses dois termos aí do produto, tá? Já estão fatorados e tudo mais, tá? Bom, pessoal, é isso, ó. Basicamente a gente usou diferença de quadrados no primeiro, quadrado da soma, depois virou uma diferença de quadrados, eu separei lá, né? Chamei o x mais y de k para poder ficar mais visível o que eu quero fazer, tá? Para ficar mais tranquilo para fatorar, ok? No exercício 3, tá? Ele pede para que a gente simplifique essa conta aqui, ó. Então é 1 sobre 2020 elevado a x, mais 1, menos 1 sobre 2020 elevado a x,
menos 1, tá? E pede para a gente simplificar essa conta. Então, ó, geralmente quando a gente pega duas frações assim, a gente fica um pouco receioso, né? Um pouco com medo ali de poder fazer algumas contas que não deve, mas a gente vai usar a técnica de soma e subtração de frações mesmo, que é nada mais, nada menos que o MMC, tá? Então, MMC de 2020 elevado a x mais 1. 2020 elevado a x menos 1, esse cara vai dar, pessoal, pensa o seguinte, ó, se eu tivesse 2020 elevado a x, seria um número qualquer lá, um número bem grande, sei lá, dependendo do valor do x, ou muito pequeno, né? Somando mais 1, eu tenho basicamente o quê? O sucessor dele, se eu pensar que esse cara aqui seria, no caso, um número inteiro, tá? Então, na verdade, se eu pensar em termos de inteiro, esse cara vai ser um inteiro, aí vai pular, na verdade, vai ter um elemento antes dele, né, que é o 2020 elevado a x, ele vem depois, esse cara vem antes do 2020 elevado a x, que é o antecessor dele. Como eu não sei o valor desses caras aqui, no MMC eu posso multiplicar um pelo outro. Então, quando eu multiplico um pelo outro, vai ficar 2020 elevado a x mais 1, vezes 2020 elevado a x menos 1 no denominador. E agora eu posso multiplicar cruzado aqui, né? Porque na verdade eles são primos entre si, né? Entre aspas aí, né? Que a gente está usando esse fato. Quando eu multiplico 2020 elevado a x menos 1 por 1, vai dar 2020 elevado a x menos 1. Quando eu multiplico 2020 elevado a x mais 1 vezes menos 1, tem esse menos aqui antes do 1, tá? Que eu vou usar ele, vai trocar o sinal, então vai ficar menos 2020 elevado a x. Esse mais 1 multiplicado por menos 1 vira menos 1, tá? Agora, vamos olhar o numerador, que é a parte de cima da fração, onde eu posso cancelar esse cara, porque eles são opostos, tá? Entretanto, eu não posso cancelar o menos 1 com menos 1, porque eles são de mesmo sinal, tem que somar e conservar o sinal. Somando e conservando o sinal, vai dar menos 2. E a parte de baixo, percebam que esse cara é o produto da soma pela diferença. Então, ele vai cair no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse cara vai ficar menos 2 sobre 2020 elevado, ó, aqui é a potência de potência, eu multiplico x por 2, 2x, e aqui vai ficar 1 ao quadrado, que vai dar 1. E aqui acaba a minha continha, tá? Então, essa expressão vai ficar menos 2 sobre 2020 elevado a 2x menos 1. Tá? Era para fazer isso no exercício 3, tá? Que eu tinha proposto para vocês trabalharem a parte de produtos notáveis. Eu ainda vou realizar com vocês o 4 e o 5, tá? Esse aqui é o 3. Então, vamos fazer aqui o 4. Tá? O 4 também é uma parte bem interessante. E aí, quando a gente for fazer a conta, vocês vão ficar com um pouquinho de raiva, né? Porque ele vai dar um número muito simples. Né? Bem simples, na verdade. Então, vamos pegar aqui o 4 e vamos fazer ele aqui, tá? Então, quem que é o 4? Ele é a ao quadrado menos b ao quadrado. Embaixo é a ao quadrado menos 2ab mais b quadrado, multiplicado por a menos b e dividido por a mais b, tá? Então tá aqui a expressão que foi proposta do exercício 4 para a gente resolver. E ele pedia para que a gente simplificasse essa expressão aqui, certo? Então, ó, novamente, a gente pode observar que da primeira fração, a parte de cima, que é o numerador, é uma diferença de quadrados, a quadrado menos b quadrado. Nesse caso aqui, eu posso fatorar ele como sendo a soma de a mais b, vezes a diferença de a menos b. A parte de baixo, como a gente já fez anteriormente, é um quadrado perfeito, só que dá diferença, porque é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Nesse caso aqui, é o a menos b ao quadrado, porque o quadrado do primeiro é o a quadrado e o quadrado do segundo é o b elevado ao quadrado. Tá? E depois eu tenho na outra parte ali a menos b sobre a mais b. Pessoal, o que dá para fazer aqui? Tá? Ó,
produto. Aqui também seria A menos B vezes A menos B, A menos B vezes A menos B, multiplicado por A mais B. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cancelar esse A mais B com esse A mais B, porque aqui em cima é tudo multiplicação, tá? Se tivesse uma soma aqui, sem chance, ok? Se eu juntar esse A menos B com A menos B, vai dar A menos B ao quadrado, então esses dois A menos B cancela com A menos B ao quadrado, tá? Quando eu cancelo tudo, na multiplicação e divisão, a gente tem um cara que é chamado o elemento neutro da multiplicação e divisão, que no caso é o 1, não é 0, tá? Porque o 0 é o elemento neutro da multiplicação e da divisão de quem? Da operação de adição, tá? No caso da operação de multiplicação e divisão, é o 1 que é o elemento neutro. E ele é a resposta do problema 4 aí da aula passada. Tá joia? Percebam que aquilo que eu tinha dito é meio que um mantra, né? É uma questão de treino, treinar bastante, para poder pegar o jeito. Tá? É só treinando que a gente consegue pegar o jeito aí. Bom, pessoal, ficaram mais dois, né, pra gente poder fazer, poder analisar aí e poder partir para o abraço, já partir lá para os exercícios, lá, teste lá da plataforma, né? Espero que vocês estejam gostando da plataforma, para todo mundo vai estar sendo um aprendizado novo aí, tudo muito novo, mas a gente tem que aprender, tem que lutar, batalhar para poder enfrentar toda essa situação aí, né? E continuar estudando, continuar produzindo, né? Enfim, vamos lá para o exercício 5 aqui, tá? O exercício 5, ele pede para a gente racionalizar essa expressão aqui, ó. Raiz de 2 mais raiz de 5 menos raiz de 2, tá? Simplificar esse cara aqui. E aí que vem, né? Como que eu faço para simplificar? A ideia é assim, a parte de cima pode acontecer qualquer coisa, na hora de eu multiplicar e dividir pelo mesmo número, tá? Porque aqui é uma fração, então eu posso usar aquele critério de frações equivalentes. Multiplicar em cima e embaixo por o mesmo termo. No caso ali, em cima tanto faz. Agora, embaixo, o ideal seria sumir essa raiz da raiz de 5, né, o radical, e sumir o radical da raiz de 2. Tá? Nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar a parte de cima, copiar a parte de baixo, e agora eu vou racionalizar. O que é racionalizar? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo cara de baixo, só que com o sinal da operação trocado. Então, em vez de menos, vai ser mais. Então, ó, vou multiplicar em cima por raiz de 5 mais raiz de 2, e embaixo por raiz de 5 mais raiz de 2. Quando eu multiplico em cima e embaixo, numa fração por o mesmo termo, a fração não se altera, ela continua sendo equivalente, tá? Só lembrar lá, né, por exemplo, você tem 2 terços, se você multiplicar por 5 em cima e por 5 embaixo, em cima vai dar 10 e embaixo vai dar 15. 10 quinzeavos é equivalente a 2 terços, tá? Não muda nada. Na parte de cima, se a gente perceber, tá? Esse cara aqui, ó, na soma, a ordem dos fatores não altera o resultado da soma também, tá? Quando eles são positivos, obviamente. Então aqui eu tenho esse cara, que é a mesma coisa que raiz de 5 mais raiz de 2. Vai multiplicar pelo de cima, que é raiz de 5 mais raiz de 2. E embaixo, eu tenho nada mais, nada menos que o produto da soma pela diferença, que vai me resultar no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? É trabalhoso, não é difícil, ele é trabalhoso, tá? Mas vamos fazer as contas aqui para poder verificar. O que acontece aqui, ó? Em cima, eu posso usar aquele lance lá, ó. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E embaixo, eu vou poder cancelar a potência com a raiz, porque são operações inversas, tá? Então elas se cancelam automaticamente. O 5 sai da raiz e aqui o 2 sai da raiz. Na parte de cima, eu posso fazer o mesmo. Ó, o 5 sai da raiz. Aqui eu vou usar uma propriedade de potenciação. Deixa eu melhorar esse igual aqui que ficou feinho.
tá? Eu posso melhorar esse cara aqui usando a propriedade de potenciação, onde eu posso multiplicar o 5 e o 2 dentro de uma única raiz. Já que os dois têm o mesmo índice, né? Raiz quadrada, eu posso multiplicar dentro. Essa propriedade de multiplicar, juntar a multiplicação, só serve para multiplicação e a divisão, tá? Adição e subtração não serve. E aí eu posso cancelar aqui a raiz com a raiz, tá? Aí fica 2. E embaixo vai ficar 5 menos 2 dá 3. Simplificando esse cara, eu vou juntar 5 com 2, que são números inteiros, vai dar 7. Aqui vai ficar 2, raiz de 10, porque é 5 vezes 2 dentro da raiz, sobre 3. E essa é a resposta do meu exercício. Essa coisa linda aí, né? Maravilhosa. Mas enfim, é isso. Tá? Esse exercício 5, um pouquinho trabalhoso, tá? Tem que lembrar dessas técnicas aqui, ó. A gente quando pega uma subtração e troca o sinal para mais, com os mesmos termos, ou pega o mais e troca para menos, a gente chama de multiplicar pelo conjugado, tá? Vocês vão ver isso mais à frente ali, quando a gente for trabalhar com números complexos, tá? No segundo semestre ali, que na verdade polinômios e complexos sou eu que ministro essa parte da matéria, dividindo na frente com os homens. Tá, joia? Então tá ali a resposta do 5, que é 7 mais 2 raiz de 10 sobre 3. E agora vamos para o exercício 6, né? Que é o último ali da aula passada. Para a gente poder continuar esse treino, né? Essa prática aí em cima das faturações. Então é o seguinte, no exercício 6, ele fala o seguinte, ó. Qual número, qual expressão devemos somar a x mais y elevado a 2 para que resulte em 2x² mais 3y². Tá? Então é o seguinte, eu tenho essa expressão aqui, eu quero saber qual que é o termo que eu vou somar a expressão resolvida para chegar nesse cara aqui. Tá? Então, primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer aqui é pegar a expressão original, x mais y elevado a 2, e expandir ela, né? Que é resolver ela, simplificar ela. Então, eu vou pegar x mais y elevado a 2 e vou resolver essa expressão aqui. Que vai ficar o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Eu quero chegar naquela expressão. Então, ó, eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui, e quero chegar nessa expressão aqui. Então, quem é o polinômio, né, a expressão polinomial que eu devo juntar com esse cara aqui para poder dar aquele? Se aqui tem 1x² e aqui tem 2, então eu vou ter que colocar nessa expressão aqui mais um x². Concorda? Porque se eu juntar x² com x² dá 2x². Eu tenho 1y². Esse 1y² vai ter que virar 3y². Então, eu vou ter que colocar mais 2y². Tá? E esse mais 2xy tem que desaparecer, ele tem que zerar. Para ele zerar, eu tenho que colocar o oposto dele na conta, menos 2xy. Certo? Então, na verdade, é essa expressão que eu vou ter que colocar lá dentro dessa expressão para poder chegar nesse cara aqui, ó. Tá? Prontinho. É isso, tá resolvido. Parece ser difícil, né? Mas não é difícil. Então, se eu pegar essa expressão e juntar com essa, vai dar aquela. Quer ver? Ó, vamos fazer aqui. x² mais 2xy mais y² somado com x² mais 2y² menos 2xy. Vamos ver se vai chegar lá, tá? Primeiramente, 2xy cancelará com menos 2xy, que a conta dá zero. x² mais x² vai dar 2x². y² mais 2y² vai dar mais 3y². Cheguei no que eu queria, então a resposta aqui seria: naquela expressão eu devo colocar x² mais 2y² menos 2xy. Então essa é a resposta da expressão. Tá? Isso aqui, essa parte aqui que eu coloquei embaixo, foi só uma prova real. Tá? A prova real para ver se deu certo, se ficou legal, se deu tudo bonitinho.
Bom, pessoal, basicamente, né, isso que a gente tem para aula de hoje, 6/4. Na próxima semana a gente vai voltar com exercícios de fatoração. Vou resolver com vocês os 4 da tarefa, tá? Para a gente poder resolver, treinar um pouquinho, ver como que tá aí as condições de vocês. A discussão está aberta lá no fórum, tá no site. Quem tiver alguma dúvida, manda lá, que eu vou mandar. Qualquer coisa eu faço um vídeo com uma explicação mais detalhada de algum exercício que ficou um pouquinho mais complicado para vocês. É legal vocês colocarem lá o que vocês tiveram mais dúvida. Tá? Ó, foi o exercício 2, ou foi o 1, ou foi o 4. Coloquem lá que a gente vai fazendo. E vamos dar continuidade aí, né? Acabando o produto notável e faturação, a gente vai dar um passo adiante aí, né? E trabalhar um pouquinho ali também com geometria, trigonometria, enfim. Vida que segue, espero que vocês estejam se cuidando, né? Espero que a gente se reencontre logo mais. E um abraço para vocês e até a próxima. Tá joia?